Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Gisele. Boa noite, Nelson Tavares. Boa noite, Inês. Boa noite, Gisele. Uma alegria estar aqui de novo com vocês. Nessa quarta semana espírita Anália Franco, que é uma alegria estar aqui retornando. Planejado, não muito planejado. Já já eu conto para vocês, pessoal. Mas estou aqui de volta com uma felicidade imensa essa oportunidade de estar aqui compartilhando, estudando e aprendendo uns com os outros. Aprendendo com Jesus sempre. Boa noite, Maria Inês. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos os nossos irmãos online. Sejam todos muito bem-vindos. E nos reportando aí a nossa semana espírita. Hoje é o final dela, né? Fechando aí com chave de ouro, com nosso amigo, irmão Nelson Tavares, né? Que depois ele vai falar com vocês aí. Então, tudo na espiritualidade é muito bem programado, né, gente? Nós às vezes a gente não precisa ter muita insegurança, não. É preciso estar antenado nas intuições que a espiritualidade traz, né? Traz aqueles que precisam falar, os temas, e a gente vai fechando essa semana, né? E desde antes da gente iniciar a gravação, a espiritualidade já está aqui, nós sabemos, né? Bem antes mesmo da gente estar com o pensamento nessa realização da live, a espiritualidade já preparou tudo. E a gente sente, né, a presença dos nossos irmãos, a Nália Franco direcionando o trabalho, que essas bênçãos vão chegar até aqueles que mais necessitam, né, das palavras, das vibrações, do estudo de hoje, tudo aquilo que foi transmitido aqui nessa live hoje. E para começar bem, né, é a prece. Nós pedimos a Gisele para fazer, né, Gisele? Sim, e igual eu sempre digo, né? Um prazer muito grande. Coisa que eu também sempre digo é que existem aqueles irmãos que preferem, que acham necessário fechar os olhos. Existem aqueles irmãos que não gostam, que não acham necessário. Então, cada um faça de acordo com a vontade. Senhor Deus, guias espirituais, toda a espiritualidade amiga e protetora que nos acompanha. Gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite de estudos. Peço-te a luz, a mão, e que nos auxilie a sempre elevar os pensamentos a Jesus e vibrar positividades. Peço-te que abençoe este espaço virtual, que sempre nos acolhe com tanto amor e carinho, o espaço físico, né, do lar, do nosso irmão e palestrante da noite, Nelson Tavares, e nos sustente durante toda a reunião, que nos permita absorver todo o ensinamento para que possamos, no nosso dia a dia, colocá-los em prática. E que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, e nesse clima de paz, né? Nesse clima de vibrações positivas. A internet deu uma falha aí, né? Então, seja bem-vindo, Nelson, à vontade. Obrigado, Inês. Eu pensei que era a minha internet. Falei assim, meu Deus, logo na hora do começo minha internet caiu. Que bom que não foi a minha, Inês, ainda bem. Foi a minha mesmo. Então, fique à vontade, vou descer aqui e ficamos nos bastidores, eu e Gisele. Maravilha, Inês. Obrigado a todos que estão aqui conosco, ao vivo, fechando essa quarta semana espírita Anália Franco. É uma alegria estar aqui com vocês, ao vivo, mais uma vez, porque nós tivemos ano passado e no ano retrasado, mas eu não sei se foi na Semana Espírita Batuíra, mas é uma alegria igualmente. Deixa eu contar para vocês o que acontece. Não era para eu estar aqui.
Recebi o convite alguns meses atrás e eu não tinha data. E tinha só uma data que talvez eu conseguiria. E essa data seria hoje. E então eu declinei o convite, não tive o momento de participar, até que o convidado de hoje, por motivos pessoais, não conseguiu vir. E eu recebi um convite assim, às pressas, quase que, acho que foi ontem que eu recebi o convite. E por um acaso, entre aspas, para quem não está me vendo, eu tive a possibilidade de fazer essa palestra e estar aqui com vocês. Então, é uma alegria imensa. E sabe qual é a alegria renovada? Vou dizer qual é. O tema já estava pronto. Sabe qual é o tema? Auto-perdão. Felicidade sem culpa. E detalhe, para quem me acompanha, vai perceber que há menos de um mês atrás, eu no Centro Espírita em São Paulo, CEIA, também falei sobre auto-perdão e também não escolhi o tema. Então, quem é que precisa aprender sobre o auto-perdão aí? Não são vocês, não. Começa por mim, tá? Com certeza. Não há casos, não há coincidências. Então, que felicidade. Feliz estar aqui com vocês. Por mais essa semana espírita Anália Franco, reunidos para a gente estudar um pouco aqui do Cristo, falar um pouco sobre amor, falar sobre esse tema tão complexo para muitos de nós, que é essa história do perdão, seja o perdão ao outro, seja o auto-perdão, o perdão a nós próprios. Vamos falar sobre felicidade, claro, essa busca que todos nós estamos realizando, consciente ou inconscientemente, e também sobre esse fator, esse grande empecilho na nossa caminhada, que é a história da culpa, para conseguirmos assim vivenciar essa felicidade no nosso dia a dia, a felicidade do hoje, não a felicidade do amanhã. Felicidade tem que acontecer aqui e agora na caminhada. A proposta do Cristo não é só pós-morte, não, tá, pessoal? Não é pós-desencarne. É através desse mundo de provas e expiações complicado, difícil do jeito que ele é, ainda assim podemos ter felicidade, momentos felizes e também momentos tristes, momentos mais alegres, mas principalmente focando na felicidade, que é isso que todos nós buscamos. Então vamos lá? Vamos começar? Tema de hoje: auto-perdão, felicidade sem culpa. Então, quando nós falamos aqui de sentimento de culpa, vamos começar por aí? Sentimento de culpa, depois a gente fala sobre auto-perdão, e a gente termina falando sobre felicidade. E falar sobre sentimento de culpa é uma história que é fácil entrar nessa seara de se culpar, de pegar o chicote, nem que seja imaginário, e começar assim, ó, se batendo, se punindo, se machucando. Como nós gostamos, entre aspas, de se machucar com essa história de se culpar. Para se libertar dessa história de culpa, para largar esse chicote, para tirar esse peso das costas que nós carregamos, só há um caminho, que é o perdão. É através do perdão que nós encontramos aos poucos essa tal felicidade, tirando esse peso que muitas vezes nós carregamos. E vamos entender como é que funciona esse processo. Processo de perdão, processo de culpa, tem tudo a ver com o erro, com a história do erro. Sentimento de culpa tem muito a ver com aquele fato que aconteceu no passado, que nós erramos, que nós identificamos, mas não aceitamos. Mas o que a gente vai tentar trabalhar aqui hoje, pessoal, é recursos, porque há recursos. Há recursos para essa libertação, há maneiras de nós elaborarmos para deixarmos para trás esse peso desnecessário. Há sofrimentos na vida, mas muitos dos nossos sofrimentos não têm necessidade de acontecer, não têm necessidade de ter. São chamados sofrimentos voluntários. E essa história de culpa, eu vou afirmar, tá? Culpa
é sofrimento voluntário, diferente de arrependimento. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas vamos entender? Começar com os exemplos aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto dos exemplos, para ilustrar, para a gente se identificar melhor e entender um pouco nessa história como é que acontece, dos nossos erros, da culpa, do arrependimento, do chicote, como é que nós elaboramos isso. Vamos lá, dá um exemplo. Erramos. Fulano errou. Bem, não foi legal, eu errei, percebi que eu errei, que eu fiz besteira, que eu poderia ter feito melhor, me arrependi. Me arrependi, olha, poxa, eu não deveria ter feito isso, caramba, que besteira que eu fiz. Esse momento, vamos dar uma pausa aí. Nesse momento, é um momento crucial, é um momento muito importante. Porque nesse momento, normalmente, nós temos dois caminhos para seguir. Um bom e um ruim. Vamos para o bom? Que normalmente a gente não faz, tá? Mas o caminho bom, o caminho positivo, o caminho saudável é o seguinte. A gente, primeiro, tenta reparar esse erro que nós cometemos. Nem sempre é necessário, nem sempre é possível. Mas às vezes a gente pode. Então é analisar esse erro e ver se dá para voltar ali atrás e reparar o mal que a gente fez, a besteira que a gente fez, a pisada na bola que a gente deu. Às vezes não é possível. Tudo bem, vida que segue. E daí eu posso garantir para todos vocês, sem dúvida alguma, não é previsão mediúnica não, tá, gente? É estudo, é percepção de vida, é ter olhos de ver, que é o seguinte: a vida vai nos dar uma nova oportunidade. Para quê? Para fazer diferente. Para repetir de alguma forma, igualzinho ou semelhante, esse movimento, mas agora não errar mais. Fazer diferente. Simples assim, ponto. Termina por aí. Essa é a forma positiva que a gente pode olhar para trás, encarar o nosso erro, reconhecer que a gente errou. A gente não está aqui querendo passar pano e fingir e mentir para si próprio, mentir para o mundo, mentir para o próximo. Faz parte o erro na nossa caminhada. Não é sobre o erro, mas a capacidade de continuar levantando sempre. Entendendo isso, a gente vai estar muito mais focado na próxima oportunidade, que com certeza vai acontecer novamente. E aí sim, vamos ter ali a oportunidade de provar e mostrar que aprendemos alguma coisa com aquele fato passado. Essa história é bonita, ponto, termina por aí. Mas vamos lá? Infelizmente eu vou contar agora o lado ruim que a maioria de nós acaba fazendo, tá? Provavelmente você agora, como eu, vai se identificar com esse lado ruim da história do erro que eu vou contar. Sabe como é que é? É o seguinte: nós fomos lá, cometemos a besteira, o erro, nos arrependemos, percebemos que não deveríamos ter realizado, ter feito aquilo. Só que aí, o que acontece? Nós não aceitamos, vou repetir a palavra, aceitamos. A gente vai falar aqui sobre aceitação. Nós não aceitamos o nosso erro. Nós não aceitamos que somos imperfeitos. Nós não aceitamos como somos e, nesse momento, a gente fica com raiva de nós próprios. E aí a gente pega aquele chicote e começa a bater, a nos bater, machucar nós próprios, com aquela cobrança, mas uma cobrança negativa. Atenção, que há pode existir uma cobrança positiva, proativa, que nos motiva, sim, sem dúvida alguma, ok? Mas a maioria das vezes, perceba na tua caminhada, nós entramos numa cobrança negativa, essa cobrança que nos machuca, esse carrasco interno que está aqui nos julgando e apontando o dedo para nós próprios e nos diminuindo. Começa aquela história do questionamento, mas o Nelson, o fulano, quem quer que seja,
conosco mesmo, né? Falando, você é burro, você é burra, você não deveria ter feito isso, olha só, você errou de novo, você já sabe como é que você cometeu essa besteira. Para muita gente, essa vertente negativa, essa cobrança assídua, áspera, ríspida, funciona. Esse carrasco interno, muitas vezes, nos consegue mover para uma melhora, ok? Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, que pode ser diferente. A gente pode trabalhar de uma forma proativa, positiva. De que forma? Deixa esse carrasco de lado, aposenta aí o chicote e vamos trazer aqui um exemplo de uma reflexão. Olha só. Caramba, eu errei de novo. Nossa, de novo, de novo. Já é a terceira, é a quarta, é a quinta, é a oitava vez que eu estou errando. Mas que vacilo. Mas olha só, vou me esforçar mais, porque eu sei, não é achar, pessoal. Eu sei, eu tenho certeza que vou ter uma nova oportunidade. E aí sim, nessa nova oportunidade, eu vou me esforçar um pouco mais para fazer diferente, para fazer melhor. O foco aqui não é no erro, o foco aqui não é na culpa, o foco é ali na frente, no futuro, na oportunidade de fazer diferente. Porque vai ter, pessoal. Nessa encarnação, ou que seja na próxima, mas normalmente é nessa mesmo. E logo, logo, tá? Logo, logo a vida dá a voltinha dela, sabe aquela história? A vida dá voltas e dá voltas mesmo. E se apresenta novamente aquela oportunidade de crescimento, que às vezes a gente ignora, que a gente xinga, que a gente se revolta, que a gente não quer, que muitas vezes a gente bota para debaixo do tapete, não quer lidar com tal questão de novo. Mas são essas tais oportunidades que a vida vai nos apresentando. Para quê? Para melhorar. Prova e expiação, principalmente o sentido da prova, são esses momentos. São os momentos que a gente vai aferir a nossa capacidade de ultrapassar, de vencer, de crescer, de evoluir. Mas claro que nós erramos, porque somos aprendizes, somos crianças espiritualmente falando ainda. E como é que a criança cresce? A criança cresce vivendo, vivendo e aprendendo. E são nessas provações, nessas oportunidades de vivenciar, de experienciar, é onde nós crescemos, amadurecemos, o tal amadurecimento espiritual. Joana de Anjos tem uma frase bonita que fala sobre auto-perdão, que diz o seguinte: auto-perdão é amadurecer espiritualmente. Auto-perdão é amadurecer espiritualmente. Então, essa história do auto-perdão, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, vai nesse sentido também do auto-amor. Mas vamos continuar na culpa? Antes de a gente chegar lá, é o seguinte: pergunta para você, que já se culpou, que se culpa hoje, que vive às vezes com uma culpa aí de 5, 10, 20, 30 anos, 50 anos, não aceitando aquela besteira que você fez lá no passado. As tais questões imperdoáveis. Imperdoáveis. Será que existe alguma coisa que é imperdoável, pessoal? Te questiono. Se o Pai perdoa tudo e a todos, eu vou te questionar agora. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para considerar alguma coisa imperdoável? Minha opinião, tá? Não precisa concordar. A lei é de amor. Jesus nos ensinou o perdão. Perdão ao próximo, perdão a nós próprios também. Quantas parábolas ele mostra a história do perdão, exemplificando aquele devedor e tantas outras, que o pai ia lá e perdoava. Mas ainda assim, sendo perdoado, aquela parábola que nós devíamos uma quantia enorme e o pai nos perdoou, mas saindo de lá uma quantia muito menor, a gente não perdoa aquele que está devendo a nós próprios, nessa história do perdão.
E aí, vamos lá, vamos continuar no raciocínio aqui. Culpa, eu pergunto para vocês que têm o sentimento de culpa, que não se perdoam. O que que esse sentimento, te trouxe, te traz, ou pode te trazer de positivo ou de bom na tua vida? Para e reflete e tenta me responder. Não dá para responder aqui que a gente está online, né? Ou se quiser responde aí, por favor, no escrevendo aí para quem está no YouTube, no Facebook também, nos acompanhando. Escreve para mim o que que o sentimento de culpa te traz de positivo. Atenção, não confunda com arrependimento, ok? Arrependimento é muito positivo. Vamos relembrar o processo de arrependimento? O que que acontece? Arrependimento é quando a gente tem a consciência do erro. Porque o que que acontece? Muitas vezes nós erramos e não percebemos. Então, se a gente não percebe, se a gente está errando e não está percebendo, o erro não, a gente não está, não tem a consciência do erro. Não tendo a consciência do erro, como é que eu vou me arrepender? Agora, se eu já me arrependo, eu percebo que eu fiz e não deveria ter feito. Que eu fiz e poderia ter feito diferente. Então, o arrependimento é sim o primeiro momento, o primeiro estágio, onde a gente pode rever de alguma forma o nosso comportamento, os nossos atos, aquilo que a gente fez de bom, mas nesse caso, principalmente, de ruim. Agora, culpa é a não aceitação. Culpa gera desequilíbrio. Culpa é a tal raiva que nós sentimos de nós próprios. Eu acho que essa definição de raiva, há várias definições, tá, pessoal? Mas eu gosto muito dessa definição da raiva que nós sentimos aqui, ó, conosco. A raiva interna. Não aceitando o nosso eu, não aceitando o nosso erro, não aceitando o nosso estágio evolutivo. Talvez, quiçá, querendo ser mais do que nós somos, colocando uma expectativa mais alta, ou não, não sei. Há várias maneiras. Estou generalizando aqui, mas são sempre percepções e vivências individuais. A gente vai sempre trazer aqui questionamentos para uma reflexão em geral. Eu não vou dizer para você como você está lidando com isso, mas uma coisa eu posso te garantir: essa culpa não precisa estar aí. Dá para trabalhar esse sentimento de uma forma diferente. A gente não vai mudar o fato, mas esse sentimento que está aí, negativo, dessa não aceitação, isso a gente pode trabalhar. Trabalhar revendo, reconsiderando, aprendendo com Jesus, que nos ensina o amor. Não só o amor ao próximo, mas também o amor consigo próprio. E falar de perdão, a gente vai falar de amor. Tem o auto-amor e tem também a autopunição. Faça as suas escolhas, literalmente. A ideia da reflexão aqui, numa palestra, num seminário espírita, nessa semana espírita com um tema como esse, é convite. Convite a quê? Convite a rever a nossa vida, a repensar. Se algum dos palestrantes que tiveram aqui, ou que eu estou falando hoje, fez sentido, te fez pensar alguma coisa, ótimo. Esse é o sentido. Ninguém está aqui batendo ponto para ser espírita, para ter carteirinha de espírita e ganhar um espacinho no nosso lar. É para trabalhar o nosso íntimo, o nosso eu, nessa busca, nessa direção do amor, na direção da felicidade. Simples dessa maneira. O movimento da culpa tem várias vertentes negativas. Várias vertentes negativas. Não só a história do Scott. Sabe uma que eu falo bastante também, que é pura verdade, é o seguinte: culpa é prato cheio para obsessor. Se você tem um inimigo ou um amigo não tão legal, espiritual, que
queira te fazer mal, que queira te prejudicar. No momento que você entra nessa de ficar se culpando, você está dando a faca, o queijo, o prato, a bebida, a refeição completa para esse espírito obsessor trabalhar em cima de você nessa sua mentalidade se culpando. É o momento que ele vai colar contigo e vai dizer assim: é exatamente tudo isso que você está pensando e muito pior, você é um lixo, você não deveria, e vai fomentando toda essa espiral negativa, essa bola de neve negativa, que nós entramos nessa psicosfera negativa pessoal, mental, com essa história de ficar se culpando. Então, atenção à culpa. Culpa é porta aberta para o obsessor. Repita isso para você, eu repito isso para mim há tantos anos, eu vou dizer, compartilhar com vocês, tá? Quando eu aprendi isso, mudou bastante coisa na minha vida. Porque a partir desse momento eu comecei a exercitar a não me culpar. Há várias maneiras, mas foi mais nessa até de me afastar dos espíritos obsessores que me perturbavam um pouquinho, sabe? Então isso também é uma vertente. Também é uma vertente que a culpa traz de negativo. Quer saber outra? Vou contar outra para vocês. A culpa tem um movimento muito negativo, muito sorrateiro, é quase como se fosse uma pegadinha manhosa, que faz o seguinte: a culpa nos paralisa. A culpa nos paralisa. Por quê? Porque a gente fica parado, nos punindo. E quando a gente está parado, nós estamos acomodados. E quando a gente está acomodado, a gente não busca sair do lugar e mudar alguma coisa para melhor. Vou dar um exemplo para ilustrar. É assim: eu fiz uma besteira. E aí já faz 3 anos. E eu tô ali, ó, martelando aquilo na cabeça faz 3 anos e tô ali congelado, aquela fixação mental na história da culpa, me culpando. Sabe o que eu tô fazendo?